Bom, pessoal, eu vou dar uma dicasinha hoje rápida no Photoshop, uma maneira mais adequada de se utilizar alguns filtros. Vou demonstrar com um filtro, mas você vai ver que isso pode ser feito utilizando-se outros filtros também, tá? É uma dica bem produtiva. Então vamos dar uma olhada lá. Como eu havia dito, a gente vai ver uma maneira de aplicar filtros que interfira menos na imagem que você está editando e que permita que você edite melhor. Isso faz necessário que a gente conheça um pouquinho mais sobre opacidade e sobre blend modes. Tá? Então eu vou simular aqui, vou fazer uma pequena montagem e a gente vai aplicar o filtro e vai contextualizar isso que eu acabei de falar. Eu vou trazer essa imagem que eu já havia recortado para cá. Vou ampliar um pouco não, vou ampliar bastante aqui. Fazer um retoque rápido aqui nessa máscara, que ficou meio manchada. Vou dar uma leve clareada nessa imagem do fundo, vou duplicar essa camada e vou aplicar um ajuste bem simples no Shadow Highlight. Baixar um pouquinho aqui a quantia. Só para dar uma clareada. E depois vou dar uma outra clareada mais específica aqui, criando uma camada de levels. Deixar os níveis mais luminosos um pouco mais acesos, dar um pouquinho de contraste e acender um pouquinho aqui o vermelho, só um pouquinho. Bom, aí eu vou criar uma imagem aqui para a gente contextualizar a aplicação do filtro. O filtro que a gente vai aplicar chama-se Lens Flare. O Lens Flare ele é um efeito que simula o reflexo da lente, aliás, desculpa, o reflexo na lente da luz do sol quando você fotografa contra a luz. Então eu vou criar uma figurinha aqui, uma ilustração, que seria um sol bem simplificado, tá? Faço o ciclo, criei a camada nova, desenhei uma seleção ali no modo circular, vou pintar aqui com uma cor amarela bem clara, vou aplicar um efeito de camada que é um glow para criar um pouquinho de brilho ali, né? Deixar ele bem intenso. E aí, em vez de aplicar o Lens Flare diretamente sobre alguma camada já existente, que são as camadas que têm os elementos da montagem, eu vou criar uma camada especificamente para aplicar o efeito. E aí a gente vai trabalhar com Blend Mode e com opacidade. Tá? Então eu vou criar uma camada comum. Vou chamar essa camada aqui de efeito. Vou pintar ela de preto, aí a gente vai ver por que especificamente nesse caso de preto. Aqui ela está por cima de todas as camadas, então ela está cobrindo todas as outras camadas. Sempre que a gente vai aplicar efeito e pensa em editar muito efeito, a gente deve converter a camada para uma camada do tipo Smart. Então vou fazer isso aqui e vou aplicar o filtro Lens Flare. Ele fica aqui no menu Filter, na opção Render, Lens Flare. Ele é um filtro super simples, tá? Aqui você escolhe o tipo de lente, vou deixar aqui na 50-300 e escolhe a intensidade, né, o brilho, e dá OK. Você vê que ele é aplicado sobre a camada preta, você vê bem o desenho do efeito, mas é claro, como essa camada está por cima das outras, você não consegue visualizar o que está por trás. Então, nesse caso, usando o conhecimento que a gente vai adquirindo sobre Blend Modes, aqui eu vou trocar o Blend Mode dessa camada efeito para Screen, que é um Blend Mode que faz com que os tons escuros não apareçam. Né? O Screen, ele divide a tonalidade da camada de cima com as camadas de baixo e você vai ter sempre um resultado clareador. Então eu tenho esse visual. Você vê que o efeito não foi aplicado especificamente em nenhuma camada
da minha montagem, ele foi aplicado numa camada especificamente para fazer essa função. Aqui entra a importância também, primeiro de conhecer o Blend Mode e segundo de você ter convertido a camada Smart na hora de aplicar o efeito, porque agora eu vou querer posicionar isso aqui na figura do Sol. Então eu vou dar 2 cliques aqui no nome do efeito, lá no Painel Layer, e vou colocar isso aqui na posição. Você vê que esse filtro, esse efeito, ele é bastante antigo, então ele não tem um preview em tempo real, ele não tem o botão preview. Você tem que fazer e dar OK, ele vai renderizar. Se não ficar na posição, você ajusta novamente. Aqui eu tenho que puxar um pouco para a direita. 2 cliques novamente lá. Puxa um pouquinho para a direita. Aí um pouquinho agora para baixo, tem que ser assim mesmo. Como é na mão, você vai na mão. Ok. Aí bateu. E aí, se eu quiser, eu posso até baixar um pouquinho a opacidade e conseguir um efeito bem bacana. Você vê que ele é bem convincente e tem a vantagem de não estar interferindo nas outras camadas. Eu posso me desfazer desse efeito no momento que eu quiser. Não sou obrigado a utilizar e não vou estar me desfazendo nem perdendo nada de nenhuma das camadas pré-existentes no meu layout, na minha montagem. Então, é interessante você, quando for aplicar filtros, sempre pensar se você não pode fazer desse modo. Criar uma camada, utilizar uma cor aqui, por exemplo, como a gente sabia que o efeito era um efeito que tinha a aparência bastante clara, que é um efeito de brilho, né, de reflexo. A gente usou a camada escura e deixou um Blend Mode que fez com que o escuro desaparecesse. E, importante também, converter a camada em Smart para você ter o máximo de editabilidade na utilização desse filtro. Ok? Então você pode tentar, digamos assim, utilizar esse conhecimento que a gente adquiriu agora, usando o render Lens Flare com outros efeitos. Certo? Vários efeitos, todos os efeitos, na realidade, podem ser aplicados numa camada independente, a não ser que o efeito que você vai aplicar tenha uma interferência direta no desenho da imagem, na forma da imagem. Aí você vai ter que fazer a aplicação diretamente numa camada com a imagem. Ok? Então fica a dica, dá uma cutucada aí no menu Filter, que você vai com certeza tirar as suas conclusões, seus proveitos desses que a gente acabou de ver. Ok? É por isso que a gente deve sempre estar estudando bem o Photoshop. Então até a próxima. Valeu!